Eu queria começar agradecendo a comissão organizadora, mas eu próprio acompanho, então eu me convido ou eu me imponho. É um jeito de eu participar do evento. Do contrário, talvez não acontecesse. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer também os novos elementos que agregam no nosso conjunto da organização. A Carlota fez um excelente trabalho, está fazendo excelente trabalho. Sem ela não aconteceria. É verdade. E a Alice, que nos acolhe aqui institucionalmente, de modo que a gente possa ter essa sala e etc. disponível. Então, muito obrigado. A gente espera poder contar com vocês futuramente também. Em seguida, eu queria pedir desculpas, porque no meu handout não tem o nome da minha conferência, eu esqueci disso, tá? Mas é novamente 2 pontos sobre sexto empírico e subjacente. Subjacentes entre aspas, ok? Essa conferência, ela começou a nascer em 2018, na verdade. Em 2018, eu, Guada, Plínio, acho que Gi também, fomos para a Colômbia, mas eu, Plínio e Bolzani fomos em Bogotá antes. E eu apresentei 2 conferências lá, assim como o Plínio e o Bolzani, e a primeira conferência que eu apresentei foi sobre o tema dos subjacentes. Naquela ocasião eu defendia uma tradução específica para os termos hipokêmeno e hiparron, que ocorrem no livro 1 das hipotiposes. Eu defendi a tradução, a escolha tradutória que eu e o Rafael, que é a pessoa sem a qual, na verdade, as traduções do sexto não existiriam. Ele é o cara nas traduções. É que ele é tímido, exatamente. E aí eu que levo a fama, né? O que eu posso fazer também, não vou negar a fama. Você é o bonito do... Eu sou o bonito do rolê. Da dupla, né? Mas então, e aí eu fui muito impactado por críticas muito severas, embora benignas, que o Bolzani fez ao meu texto. E de fato aquele texto era uma espécie de resposta ao Plínio, porque a gente vinha conversando sobre tradução do sexto, e o Plínio naquela época, eu acho que não mudou de opinião quanto a isso ainda, pensa que a gente precisa traduzir, ou pensava que a gente precisava traduzir, usando termos não tão filosofeis assim, em alguns momentos. No entanto, eu naquele momento então, diante disso, pretendi defender essa escolha tradutória e ao mesmo tempo pensar o sexto empírico dentro de um debate médico, tá? Isso é o que a gente vem fazendo, enfim. Essa investigação em 2018, ela acabou culminando num projeto de doutorado em linguística, na sublinha de historiografia das ciências da linguagem, na qual eu defendo, e me perdoem os céticos, que o sexto empírico, o seu ceticismo parte de uma noção positiva acerca da linguagem. Então vejam, há pensadores que defendem que o ceticismo pirrônico redunda em uma discussão sobre limites da linguagem. Por exemplo, Guada trabalha muito com isso, Ana Paula, que já fez apresentações no colóquio, participou de uma tradução conosco, também trabalha com isso, Danilo trabalha com isso, para mencionar um gringo, Lorenzo Corti, que muitos conhecem. O meu ponto não é esse, eu não discordo disso, mas o meu ponto é que essa culminância numa espécie de noção de linguagem, ela é a mera apresentação explícita de uma tese implícita que subjaz ao pensamento pirrônico sextiano especificamente. Essa tese implícita, ela se localiza ou ela é evidenciada a partir de uma querela contra estoicos e aristotélicos acerca da linguagem e que é denotada pelos ataques que Sexto vai fazer
a quem pretende se pronunciar acerca do Hippocamenon e do Hipparchon. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco e tentar, ao mesmo tempo, inserir o sexto empírico dentro de uma discussão que na historiografia das ciências da linguagem a gente chama de discussão sobre o clima de opinião. Ou seja, é como se houvesse um plano de imanência teórico do qual o sexto parte. Esse plano de imanência é o estoicismo, o aristotelismo e a filosofia da medicina. Tá certo? Eu vou começar, eu lerei. Tem um handout aí. Quando for mencionar as passagens, eu vou remetê-los. André, se você quiser colar com o Alex ali, ele tem um handout. Não tem não? Pega aqui, ó. Não, tem aqui. Beleza. Então vocês juntam aí. Ok, vamos lá. Eu gostaria de começar essa apresentação pelo passo Hipotiposes 1.14 e voltando a uma coisa que eu mencionei antes, mas cujo nó eu não consegui dar, eu não desprezo que o sexto tenha uma adesão tecnicamente, em termos de escolha de vocabulário, por vocábulos simples. No entanto, eu penso que isso é inicial. Com o tempo, estou pensando nas hipotiposes especificamente, ele vai entrando por discussões mais específicas de vocabulário. Eu acho que ele está atendendo, também nesse aspecto, em termos de clima de opinião, a uma abordagem herdada da compilação da metafísica do Aristóteles, ou do compilador, na verdade, que vai influenciar a medicina. O Galeno trabalha muito assim, então ele é um documento importante que, lido paralelamente ao sexto, evidencia essa abordagem, ok? Então vou voltar, recomeçando. Gostaria de recomeçar agora essa discussão analisando Esboços Pirrônicos 1.14, fazendo uma espécie de esclarecimento tradutório e conceitual sobre o emprego do par de termos subsistente ou subsistentes e subjacente ou subjacentes para verter Hipparchon e Hipparchulsas que lá ocorrem. Esses vocábulos são particípios presentes ativos, o primeiro acusativo nominativo neutro singular e o segundo acusativo feminino plural do verbo hipparcho, que pode significar começar ou preexistir, por exemplo, justificando traduções do particípio como existente, que evitamos porque eu e Rafael Guenin evitamos, por pensarmos que o preexistir pode igualmente ensejar a versão subsistente. Assim, nas linhas abaixo, pretendo argumentar a favor do subsistente em vez do existente, para verter. A nossa reticência com o existente na verdade, uma reticência com atribuir a sexto proposições existenciais acerca das coisas, pois isso nos parece arriscado e contraditório. Vejam, então, por exemplo, surgiu hoje mais cedo o assunto de que sexto, enquanto os professores dizem que não existe aquela tecné específica. Isso foi um debate muito grande que a gente teve quando estávamos traduzindo, tanto que a gente não verte assim, porque senão o sexto é uma espécie de sujeito que se pronuncia sobre realismo e irrealismo. Então ele se torna um moderno. Vou voltar ao texto aqui para isso ficar mais claro. Então vamos ver como objeto de comparação duas versões alternativas para Hipotiposes 1.14, em que Sexto introduz o tema das enunciações céticas. É o texto 1 do handout aí, tá? A primeira versão em grego, na segunda eu estou vertendo Hipparchon e Hipparchulsas por subsistente e subsistentes, conforme sublinhado, e na terceira vertendo por existente e existentes, certo? Leiam aí com calma, não vou ler as passagens. Ok, comento. A diferença entre as traduções não me parece pequena, pois, de um lado, a versão que usa existente para os particípios de Hipparcho faz o cético parecer alguém que rejeita que algo possa existir, de modo a mesmo as coisas que ele disser não precisarem contar com a existência de algo. Eis o design de um cético que me parece deveras moderno,
podendo mesmo duvidar da existência do mundo externo. Por outro lado, a versão subsistente não precisa ser entendida como uma rejeição da existência, mas deve ser interpretada como a evitação de afirmar algo sobre o que quer que venha a existir para além das coisas como são percebidas, donde subsistir em um nível mais estrutural, isto é, estruturalmente aquém da realidade como se apresenta. Há outro motivo para pensarmos que subsistente se adequa melhor à argumentação sestiana. É que parece que esta era, entre outras, uma semântica possível do vocábulo presente nas filosofias com as quais Sesto dialogava, notadamente as dogmáticas, exemplificadas por estoicos e aristotélicos, e também na medicina. Então é útil vermos algumas ocorrências de Hipparcho em fontes sobre ou destas filosofias. Começando pelos estoicos, quanto a eles a passagem célebre é Diógenes Laércio 7,46, em que o critério estoico de verdade é reconstruído a partir de sua primeira formulação com Zenão de Sítio. Assim, para o Fenício, primeiro escolarca da Estoá, haveria dois tipos de impressão derivadas de um estado de coisa. Um tipo, a impressão acataléptica, engendraria uma percepção não muito clara ou totalmente obscura do estado de coisas percebido e, não sendo segura, diante delas Zenão propôs que se suspendesse o juízo ou que se retivesse a synkatathesis. A gente mencionou isso na conferência dela. A outra impressão, cataléptica, por outro lado, geraria uma percepção clara do estado de coisas. É segura e, através dela, haveria um critério para o conhecimento correto e também para a ação, e a ela se deveria assentir. Mas, se a impressão cataléptica serve como critério ético-epistêmico, por outro lado, haveria, segundo Zenão de Sítio, 3 subcritérios que uma impressão deveria atender para ser cataléptica. Primeiro deles, ela deve originar-se de um estado de coisas subsistente. O segundo, ela deve representar acuradamente este estado de coisas. E o terceiro, deve estar gravada, estampada, impressa na alma. Ora, em Diógenes Laércio 7,46, essa é a passagem aí, 2 do handout, poderíamos sim traduzir, por exemplo, esse trecho aí em grego como acataléptica, ou não estou falando acataléptica, junto. Então a aí não é prefixo de negação, é artigo, ok? É a cataléptica, por um lado, dizem que ela é o critério das coisas, advinda a partir de algo que existe, de acordo com a própria coisa que existe, estampada e modelada, com o acréscimo da alma. Contudo, esta versão, que é uma versão que leva em conta implicitamente epistemologias modernas, porém não antigas, apesar de gramaticalmente correta, incorre no problema de não expressar um componente tácito, embora imprescindível, implícito na argumentação estoica. Qual seja, há um estado de coisas que gera conteúdos perceptuais e sensórios, independentemente da disponibilidade ou presença de qualquer sujeito que perceba. O estado de coisas gera dados sensórios, ainda que ninguém os perceba. Mas se, por um lado, a existência desse estado de coisas é autônoma quanto a quem quer que o perceba, por outro lado, uma vez percebido, o estado de coisas subsiste à percepção, donde nos parecer conceitualmente melhor outra versão para esse trecho 2 aí do handout. Qual seja, a cataléptica, por um lado, dizem que ela é o critério das coisas, advinda a partir de um subsistente, de acordo com o próprio subsistente, estampada e modelada, com acréscimo da alma. Encerro a citação. Pois o que está em jogo aqui é como algo que subsiste à percepção é percebido. E se pode haver um conhecimento verdadeiro deste algo, e não a existência das coisas, não obstante a percepção. Ok? Agora,
tendo situado o sexto no debate quanto ao clima de opinião ligado ao estoicismo, vou passar para o debate médico, ok? Passemos as vistas em Galeno, pois o médico de Pérgamo, sendo contemporâneo de Sexto e ativo no mesmo ofício que ele, pode nos ser um interessante objeto de comparação, sobretudo em suas obras em que narra a história da medicina e as discussões conceituais, epistêmicas e metodológicas entre as seitas médicas. Além disso, aparentemente, se usando Galeno reconstruirmos a fundamentação teórica da seita médica dos racionalistas, ou lógicos, também chamados de dogmáticos, perceberemos que esta fundamentação, em grande medida, é resultado de uma sobreposição entre doutrinas aristotélicas e estoicas. Os médicos dogmáticos, contra os quais Sexto debateria se ele é um empírico ou um metódico, isso é uma discussão, esses médicos dogmáticos tinham uma fundamentação epistêmica eclética, digamos assim, na medida em que sobrepunha aristotelismo e estoicismo. Doutrinas aristotélicas e estoicas originadas, talvez, de uma versão mais eclética do estoicismo após seu circuito ródio com Panécio Posidônio, pensadores pioneiros ao fazerem do estoicismo uma fundamentação teórica geral para as tecnai. Ou seja, se por um lado os usos que Sexto faz de formas derivadas do verbo riparro podem levar direta e propositalmente em conta os usos feitos pelos dogmáticos, notadamente os aristotélicos e os estoicos, que ele próprio menciona, talvez, por outro lado, Sexto os leve em conta, sobretudo porque os dogmáticos, agora entendidos como uma seita médica específica e que dialogava e polemizava contra os empíricos e metódicos, tenham herdado a malha conceitual disposta por Aristóteles e pelos estoicos e a tenham utilizado para fundamentar seu modo de conceber a medicina. Então, estou inserindo o Sexto no debate médico. E vou fazer um merchandising. Para compreender o debate médico, é útil a comprarem a tradução do Galeno, que saiu pela Edunesp, minha e do Sussumo, sobre as escolas de medicina para os iniciantes. O Sussumo, aliás, ele era para estar nessa mesa, mas ele teve problema com o voo, vai vir no último dia. Partamos então para Galeno. Eu vou me ater a um texto específico que se chama De Optima Doctrina, que é uma obra que está em jogo uma polêmica contra o filósofo galo-romano, o eunuco Favorino de Arles, que a Gi gosta muito, já fez uma conferência sobre o Favorino. Favorino dizia-se acadêmico, debateu bastante contra os estoicos e teria inclusive escrito um longo comentário aos 10 tropos de Anesidemo. Embora nada de sua autoria tenha sobrevivido, ele aparece constantemente como uma espécie de sparring em diversos autores, por exemplo, Epiteto e Aulugélio. Para Galeno, o problema todo de Favorino, que aparece nessa obra, De Optima Doctrina, seria sua defesa irrestrita de uma suspensão de juízo sobre tudo, resultante da impossibilidade de diferenciar-se uma impressão cataléptica de uma acataléptica. Assim, com inspiração arcesilasiana, isso é um trava-língua, né? Favorino teria atacado aqueles 3 subcritérios que uma impressão deveria atender para ser cataléptica, que eu mencionei anteriormente quando comentei Diógenes Laércio 7,46. Então, essa passagem aqui, 2 do handout, não envolve só um problema tradutório, ela também é cara por apresentar os subcritérios de uma impressão para ser essa impressão, por sua vez, critério de verdade. Então, no passo 4.2, linha 8 a 4.3, linha 10 de De Optima Doctrina, após muito ironizar Favorino e seu radicalismo acadêmico, Galeno envereda pelas onipresentes réplicas de viés dogmático a quem abole a diferenciação entre as impressões, pois, se não houver uma que seja cataléptica e outra que seja acataléptica, por conseguinte não haveria critério de verdade e não se poderia distinguir entre loucura e sanidade, doença e saúde, sono e vigília. Assim, para Galeno, quando os delirantes têm impressões de algo, têm impressões falsas a partir do que quer que subsista essas impressões.
Então esse é o ponto. Não é uma discussão sobre a realidade do que o delirante apreende. É uma discussão sobre a adequação da sua apreensão a um subsistente, que é um estado de coisas. No entanto, curiosamente, com certa e incômoda frequência, apesar das evidências favoráveis à escolha do termo subjacente, os tradutores atropelam os usos sextianos de Hipparchon e de Hippokeimenon, traduzindo-os como se não fossem vocabulários específicos ou conceitos, gerando mal-entendidos. E aí vejam aí o trecho 4 do handout. O 3 e o 4, perdão. Por exemplo, a versão de Bury para o começo de Hipotiposes 1.14. Comparem lá com as duas versões em português. O Bury traduz aqui o Hipparchon como really existent e Annas e Barnes traduzem como real, que ocorre 2 vezes no segundo texto, ou seja, handout 3 e 4. Numa rápida olhada, leitores capazes de compreender o texto de Hipotiposes 1.14 em grego logo perceberão que, de modo geral, a tradução de Bury, comparada com a de Annas e Barnes, é pior, por ser menos fluida. Em seguida, talvez notem a bizarra escolha de Bury de formulae para verter phonas. Por outro lado, salta aos olhos a escolha de Annas e Barnes de unclear matters para verter adelon, quando a tradução por non-evidence já é consagrada. Mas, sobretudo, enfatizamos, em ambos os casos há a escolha de real ou really existent para verter Hipparchon e Hipparchusas. E essa escolha não é somente bizarra ou estranha, é equivocada e perigosa, por potencialmente desencadear equívocos também aos leitores, pois faz parecer que Sexto e os demais pirrônicos enveredavam por disputas argumentativas sobre a realidade ou irrealidade de objetos no mundo, e quiçá sobre o conjunto da totalidade dos objetos, que é aquilo que a gente chama de mundo, fazendo assim do pirronismo uma espécie de antirrealismo avant la lettre. E aí, caso de fato fosse um antirrealismo, as críticas de Moore e de Wittgenstein, tanto contra Descartes quanto contra os idealistas, serviriam também contra o pirronismo, mas não servem. Se real ou really existent fornecem pistas falsas, e se, como já vimos no caso dos estoicos e da medicina galênica, poderíamos traduzir tranquilamente Hipparchon por subsistente ou subjacente, assim como o vocábulo Hippokeimenon, que Sexto usa alternadamente com Hipparchon, sem parecer diferenciar, essa nossa escolha de tradução fica ainda mais bem fundamentada se dermos uma olhada em Aristóteles, que além disso nos fornecerá subsídios melhores para entendermos ainda mais o conceito de dogmático e dogmatismo. Então, o Sexto não comenta no livro 1 das Hipotiposes passagens específicas do Aristóteles, mas o Aristóteles é o plano de imanência conceitual com o qual ele está lidando. Pois bem, então, leitores familiarizados com textos aristotélicos hão de se recordar das ocasiões em que tradutores fazem o estagirita falar em imanente e em substrato. Salvo raras exceções, essa escolha serve para verter o par Hipparchon e Hippokeimenon. Mas, para sabermos o significado desses conceitos em Aristóteles, talvez o locus clássico, se a gente fosse raciocinar logicamente, fosse Metafísica Delta, porque é o livro das definições na metafísica. Contudo, decepcionantemente, não há lá entradas para o supramencionado par de conceitos. Então, para compreendermos estes conceitos e seu papel na filosofia dogmático-aristotélica, devemos recorrer à sua clássica definição de ousia. Vejamos assim o que Aristóteles tem a nos dizer sobre substância, ou ousia, na metafísica, primeiro em delta. Então vamos seguir a versão do Reale, é importante ser a versão do Reale aí, o handout 5, ok? Deem uma olhadinha aí, tempo para leitura.
Enquanto isso eu descanso. Vamos lá, já leram, né? Da passagem acima, vocês vão precisar acreditar em mim porque eu sei que não deu tempo de ler. Podemos logo perceber que os conceitos do par Hipparchon e Hippocamenon foram traduzidos respectivamente por imanente e substrato, ambos vocábulos cruciais na definição aristotélica de substância, que pode ser entendida de 4 modos. 1. Corpos simples e corpos compostos em geral, não sendo derivadas, predicadas ou categorias de um substrato, Hippocamenon. 2. Algo imanente, Hipparchon, também impredicável, sendo um substrato, Hippocamenon, que é causa do ser. 3. Parte imanente, Hipparchon, as coisas e que as determinam, de modo que, retirada a parte, a coisa deixa de existir. 4. Essência, cuja noção define a coisa. Estou citando. Por sua vez, estes 4 entendimentos podem ser agrupados em 2 grupos. Está ali no texto. A. O do substrato derradeiro, impredicável. B. Algo determinado e separável do ponto de vista ilemórfico. Mas em Metafísica Delta 1017b, 10 a 25, Aristóteles nos fornece definições do conceito de ousia, articulando com os conceitos de Hipparchon e Hippocamenon, porém sem explicar ou esclarecer esses 2 conceitos. Desse modo, se quisermos de fato compreender esses conceitos e como se articulam entre si, para além de obtermos definições, nós deveríamos dar um salto, saindo de delta para zeta. Zeta é quase unanimemente considerado um dos livros mais difíceis de toda a metafísica, quiçá o mais difícil, talvez ao lado de Eta, sendo o núcleo duro da ontologia aristotélica, ou ao menos de sua versão mais madura, segundo alguns autores. Assim, o objetivo do Stagirita ali é avançar seu argumento no sentido de determinar as 4 causas primeiras do ser ou ente enquanto ser ou ente. Mas o ser ou ente pode ser dito de diferentes modos, o que faz urgir a determinação destes modos para que se possa, por seu turno, entender as causas. Assim, se há muitos modos de se dizer o ser ou ente, o primeiro deles é qua substância ousia, donde a metafísica ter por tarefa precípua a busca pelas causas primeiras da substância. Ora, parafraseando Aristóteles, se o ser se diz de muitos modos e se o seu primeiro significado é algo que é e um certo este, kai tode ti, e se isto é a substância ousia, então podemos inferir que esta substância ousia é algo que diz que uma coisa é uma coisa, sua essência, e ao mesmo tempo é alguma coisa determinada, é algo, é uma coisa em si, não é propriedade de outro, acidente de outro, ação, paixão realizada por outro, é, em suma, uma realidade que existe em si. Estou citando Enrico Berti. E é precisamente esta certeza da possibilidade de se conhecer algo, tal como uma coisa em si, que Sexto qualifica como um comportamento epistemicamente dogmático. E sua parte complementar, a afirmação ou postulação, asserção, em suma, de o que seria tal coisa em si, Sexto qualifica como um comportamento, que eu poderia chamar, de linguisticamente dogmático. Ao fim e ao cabo, então, os aristotélicos do dogmatismo epistêmico avançam ao dogmatismo linguístico e daí curvam-se. O Sexto usa claramente esse verbo, proclinem, para se referir àquilo que os dogmáticos fazem diante dos dogmas. Curvam-se diante de um sistema que contém tais dogmatismos como molas mestras, uma espécie de visão de mundo centrada em uma metafísica que postula objetos não evidentes e requer dos adeptos a subserviência cognitivo-linguística de quem assere a partir de postulados. Se a argumentação acima não bastou
para entender-se o significado de dogmático, quando aplicado à pessoa de Aristóteles, ainda em Metafísica de Zeta, há uma passagem em que o próprio Stagirita porta-se como exemplo paradigmático do que seria um dogmático essencialista e metafísico. A passagem é, cito, Zeta 1028b2, e, na verdade, o que desde os tempos antigos, assim como agora e sempre, constitui o eterno objeto de pesquisa e o eterno problema, que é o ser, equivale a este, o que é a substância. Essa passagem, infelizmente, eu esqueci de botar no handout. Então vocês vão ter que acreditar em mim. E talvez aqui os leitores estejam se perguntando como poderia ser qualificado de dogmático alguém que afirma que uma questão X, especialmente em metafísica, está eternamente aberta e é eternamente problemática. Ainda mais considerando que o próprio Sexto parece qualificar o cético justamente como alguém que está sempre a buscar. Ou seja, se a gente lê essa passagem como se Aristóteles defendesse que, em termos metafísicos, os principais problemas não são eternamente insolúveis, então, nesse sentido, existe uma espécie de protoceticismo aristotélico. Mas essa leitura está errada. Pois bem, se os leitores estiverem se perguntando isso, estarão levantando uma questão legítima, mas não perceberam um fato simples. E aqui eu estou usando o Bert de novo. A tradução acima de Reale, que eu traduzi, que eu citei e repetirei, e, na verdade, o que desde os tempos antigos, assim como agora e sempre, constitui o eterno objeto de pesquisa e o eterno problema, que é o ser, equivale a este, que é a substância, essa tradução está errada. Vejamos então o texto original. O texto é Kaide, kai topalai, te kai nun, kai aei, zetúmenon, kai aei, aporúmenon, titoon, tuto est, tis, re, usia. Aqui Aristóteles não está dizendo, como o Reale nos dá equivocadamente a entender, que a questão, o que é o ser, será eternamente alvo de investigação ou de cétesis, e de problematização, aporia. Uma tradução grosseira, mas vamos lá. Se este fosse o caso, Aristóteles estaria realmente assumindo o caráter inconclusivo e problemático das investigações metafísicas e se portando como uma espécie de protocético, que de tanto investigar e problematizar, pode também ser chamado de zetéticos ou de aporéticos, ou seja, vocabulário que está presente nessa passagem que eu mencionei. Mas ao contrário disso, o que Aristóteles está dizendo é que, de fato, tanto no passado quanto também agora, isso é uma outra tradução, sempre se investiga. Então, zetel aparece aí no particípio presente médio passivo, acusativo singular, e sempre se problematiza. O aporel aparece no particípio presente médio passivo, acusativo singular. Então, sempre se investiga e sempre se problematiza o que é o ser, que é o mesmo que o que é a substância. Ou seja, Aristóteles não está dizendo que a essência ou substância é alvo de contínua busca, nem de contínua problematização. E, consequentemente, ele não está dizendo que no futuro o problema e a investigação provavelmente continuarão existindo. O que ele diz, de fato, é que tanto no passado quanto em seu próprio presente, a investigação e o problema ficaram em aberto. Mas isso não significa que continuarão assim. Pelo contrário, ele próprio pretende resolver de uma vez por todas os problemas e cessar todas as investigações, pois ele de fato se propõe a responder definitiva e cabalmente a pergunta o que é a substância que ocorre em Metafísica de Zeta e nos livros subsequentes. Então, encerrando, com Sexto, podemos dizer que, no que tange ao problema da substância, o Stagirita literalmente, cito Sexto, assume como subsistente a coisa sobre a qual se diz dogmatizar. E é por isso que eu traduzo Eugenin, Hipotiposes 1.14, substituindo, vertendo Hipparon por subsistente, porque é isso que está em jogo. Obrigado.